Vamos saber mais agora sobre os autores de Moçambique. De 1920 até 1940, basicamente os textos em língua portuguesa lá em Moçambique eram divulgados através da imprensa, tá? Uma aculturação e uma densidade linguística que existia em Moçambique dificultava muito a entrada da língua portuguesa. Aquela história, eram vários dialetos e um povoado se recusava a aprender a linguagem do outro, inclusive o português. Então, havia essa dificuldade. Os textos que circulavam lá eram basicamente de imprensa, tá? Jornais, informes, etc., porque literariamente era complicado devido a essa diversidade linguística gigantesca. A partir de 1950, houve também essa busca da identidade cultural. Tá? A moçambicanidade precisou ser procurada por esses artistas, influenciados também pela geração de 22. Já viram que Angola buscou isso, buscar as características angolanas para expor na literatura. E Moçambique vai fazer a mesma busca, só que um pouco depois, tá? Lá na década de 50. Já em meados de 60, 75, eles também começaram a tentar se libertar. Isso foi uma febre, né, nas colônias africanas. Essa tentativa de libertação vai gerar guerras, né, muitas perdas, inclusive, e a literatura vai se voltar para isso, para esses fatos históricos, naturalmente, como também aconteceu em Angola. Já na pós-libertação, aí sim nós vamos ter uma qualidade melhor, um salto de qualidade na produção literária, né? Nós vamos ter muito mais temas variados, muitas mais formas, porque depois da libertação pode se dedicar à literatura, ao refinamento, à melhora dessa produção literária. Quais são os autores? Alguns bastante conhecidos no Brasil, como é o caso do José Craveirinha, Craveirinha, tá? Não Caveirinha, por favor, na poesia. O Mia Couto, que inclusive faz parte da Academia Brasileira de Letras, é um autor conhecidíssimo da literatura africana, já ganhou prêmios importantíssimos, diga-se de passagem, principalmente na prosa. E ele segue aí o estilo do Graciliano Ramos. Alguns autores, inclusive, dizem que ele também parece um pouco com o próprio Guimarães Rosa, tá? Pela inventividade, pela característica do texto. Vamos dar uma olhada. Nós temos os dois principais autores, o Craveirinha, já falecido em 2003, e o Mia Couto, que continua ainda produzindo. Então, esse Mia Couto, ele produz prosa, poesia e até literatura infantil. Ele se preocupa demais com a identidade dos povos africanos e busca solidificar a independência do seu país. Ele diz que a literatura é um instrumento de resistência cultural, busca também a manutenção da identidade do povo negro moçambicano. Ele defende, ainda que não seja. Mostra nas suas obras o conflito entre a imposição dos valores coloniais e os valores tradicionais do local, que foram preservados por meio de situações inusitadas que os colonizadores jamais conseguiram dominar ou compreender, o que ele defendia, né? Que se essas lendas, esses costumes sobreviveram porque o colonizador não soube como lidar com eles, então não conseguiu combater. Ele recria a língua portuguesa como influência moçambicana, usando todo o léxico das várias regiões desse país e produzindo um novo modelo de narrativa africana. Emprega muito nas suas obras o que a gente chama de realismo fantástico ou escrita alegórica. Lembra, literatura de realismo fantástico é aquela que mescla fatos reais com fatos fantasiosos, sobrenaturais. E utiliza também a escrita alegórica, quando a gente utiliza personagens que representam uma ideia, por exemplo, a beleza, a tristeza, a juventude, como personagens dessas histórias, com referências aí no caso aos mitos, às lendas, ao folclore nacional, que ele pesquisava, né, e tomou como base para a sua produção literária. Ele tem uma prosa que a gente chama de poética, né? Ele trabalha tanto a construção desse texto que faz essa construção diferenciada, que faz lembrar mesmo Guimarães Rosa. Dentro da obra dele também nós vamos ter muitas marcas de oralidade, né? Utilizando a língua como é utilizada pelos povos em Moçambique. A principal obra dele, pela qual ele foi bastante premiado, se chama Terra Sonâmbula. Vamos ver alguns trechos que exemplificam o que é essa prosa poética e as marcas dos dialetos moçambicanos na obra dele. Olha lá. O jovem lança o saco no chão, acordando poeira, né? É uma prosa poética, porque a poeira não se acorda.
É uma palavra sendo empregada na prosa, porém com sentido figurado, é uma figura de linguagem. Isso é uma prosa poética. O medo passeia pelos chifres, pelo peito do menino que se deita. Chifres e peito no menino, o medo passeando por ali. Então, é mais um exemplo de prosa poética, palavras com sentido figurado sendo pregado num texto em prosa. Desconsigo de dormir. Olha aí como parece Guimarães Rosa, né? Eu desconsigo quer dizer que eu não consigo, mas ao invés de usar não consigo, boto o des, que dá a ideia de negação também, fazendo um neologismo, como tanto fez Guimarães Rosa aqui também no Brasil. Fi da mãe desse Quindizu, ó, fi da mãe, né? Juntando uma marca de oralidade, que as pessoas costumam juntar essas palavras, ele escreve como a pessoa fala. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido a leveza. Esqueceram da ousadia de levantar asas pelo azul. Então, nós temos aí a linguagem poética, que traz o sentido de tristeza e desilusão da paisagem afetada pela guerra civil do país. Tá? Mas, mais uma vez, empregando no texto em prosa, linguagem figurada. Isso é que a gente chama, né, de prosa poética. O cuidado com a posição, com a escolha desse vocabulário. E o José Craveirinha? José Craveirinha era basicamente poeta. Também tinha as marcas da África dentro desse texto, de Moçambique, dos costumes, da denúncia da opressão, da situação em que viviam esses africanos. Olha lá. Suam no trabalho as curvadas bestas, e não são bestas, são homens, Maria. Corre-se a pontapés os cães na fome dos ossos, e não são cães, são seres humanos, Maria. Feras matam velhos, mulheres e crianças, e não são feras, são homens. E os velhos, as mulheres e as crianças são os nossos pais, nossos irmãos e nossos filhos, Maria. Ah, Maria, põe as mãos e reza pelos homens todos e negros de toda parte. Põe as mãos e reza, Maria. Mostrando, né, claramente a opressão. A gente vê uma poesia moderna, de denúncia social, aquela literatura engajada, versos livres, pouca preocupação com rima, utilização da língua cotidiana, né, da oralidade, como se estivesse conversando com a Maria, a denúncia das condições em que essas pessoas viviam, que eram assassinadas, que passavam fome, que eram exploradas. Talvez vocês achem até assim, olha, mas lembrei da história do Beco, né, um poema do Manuel Bandeira, um animal catando uma lata de lixo, os restos de comida, e não era um bicho, era um homem, meu Deus, né? Não estranhem, tá? Ele era fã dos poetas brasileiros, especialmente do Manuel Bandeira. Então, muito dessa produção dele pode ter sido influenciado ou inspirado na produção do Manuel Bandeira. Quais características, então? Resumindo, ele insere o sangue, a cor da pele, o trabalhador braçal e analfabeto, sem acesso a livro, escrito em português, num país cujo índice de analfabetismo era altíssimo e onde o povo, em sua maioria, falava apenas as línguas nativas que não aprendia a língua portuguesa. Nós temos aí a denúncia social muito explícita, né? No caso, ele tentando dar voz àqueles oprimidos pelo colonizador português, o emprego de palavras de línguas nativas, a expressão do nós, né? O africano contra os outros, ou o outro, que no caso é o europeu. As inversões da ordem direta, essa linguagem muito simples, esses versos livres, tudo isso aí é característica do Craveirinha. Se você quiser saber mais, tem como ler mais textos, tanto do Viriato da Cruz, né, que nós vimos lá em Angola, quanto do Craveirinha, aqui de Moçambique. Tá? São dois textos que estão no livro de vocês, o Namoro, do Viriato da Cruz, e o Craveirinha, se chama Quero Ser Tambor, o poema, que estão nas páginas 301 e 302 do livro didático de vocês. Então, boa leitura, aproveite, os textos são muito bacanas. Através da leitura deles, vocês podem responder às 8 questões sobre esses dois textos, que vão até a página 304.
E o gabarito vai ser enviado para vocês conferirem. Mais uma vez eu lembro, quanto mais interpretações de texto vocês fizerem, melhor, porque grande parte das questões do Enem são baseadas em interpretação de texto. Então, aproveitem para ler mais, estranhar um pouquinho a linguagem africana, ver vocabulário ajuda a gente bastante. E é importante a gente conhecer uma visão de um mundo, de uma outra realidade, comparar com a nossa, observar o que temos em comum, perceber como é que é feita a construção literária lá fora, utilizando a língua portuguesa também.